Amém, irmãos? São da igreja com o Pai do Senhor? Amém. Abra em Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 1. Louvado seja o nome de Jesus. Hoje amanhã é feriado, nós vamos estar aqui mais uma vez ensinando os obreiros, a se portar como homem de Deus. Já encontraram? Amém. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. E acharam a pedra revolvida do sepulcro, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois homens com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles disseram: Por que buscai o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou quando estava ainda Louvado seja o nome na do Senhor. Galileia. Aleluia. Podeis sentar, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Esse relato também se encontra no livro de João. Como são histórias contadas e não é mentira, então o João relata de uma outra maneira. Mateus também faz esse relato e relata também de uma outra maneira. O resumo do Evangelho, Marcos, também no seu final, também faz um relato e relata de outra maneira, para mostrar que é verdade. Como está vazio, ele não está lá, porque ele ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. Isso, aleluia, tem um cunho muito forte para nós que estamos aqui reunidos nessa noite. Porque a Bíblia fala da ressurreição dos mortos. É algo que aos olhos humanos e ao entendimento do ser humano é impossível alguém morrer e voltar à vida. Mas Jesus era o autor, é o autor da vida. E ele tem o poder sobre a morte, aleluia, sobre a enfermidade. E no livro de Oséias, capítulo 6, bota aí, Oséias 6, versículo 1, louvado seja o nome de Jesus, tem algo interessante, aleluia, porque o livro de Oséias é um livro escrito há muito tempo antes da vida de Cristo,
fala a seguinte palavra: vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou, nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias, nos dará vida e ao terceiro dia ressuscitará. Eu falei ressuscitará. Aleluia. E nós aqui estaremos diante dele. Então nós estamos diante do Senhor Jesus. Porque ele disse na sua palavra, que o Calil deu aqui, que no versículo 20, 18, todo o poder foi me dado após a ressurreição no céu e na terra. E deu uma ordem para nós não sermos infrutíferos, para nós levarmos a palavra a toda a criatura. E disse: e este estarei convosco até a consolação dos séculos. Então nós estamos diante dele. Jesus está aqui nessa noite. Eu não posso ver, não posso tocar, mas eu posso crer, acreditar, porque ele disse: estarei convosco até a consumação dos séculos. Aleluia. Isso toca muito em nós, porque nós não fazemos e não temos, aleluia, muita convicção, confiança. Mas ele deixou escrito algo em João 14, versículo 6, que foi dito ontem no culto de rua, na praça pelo evangelista Leopoldo: não se turbe o vosso coração, credes em mim e credes também no Pai, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Então ele ressuscitou. E ele não está no túmulo como está o profeta Maomé, como está Buda, e tanto o pai do espiritismo moderno, o Allan Kardec. Ele está lá na França, no cemitério novo, porque ele crê na ressurreição, na reencarnação. Nós acreditamos que Jesus ressuscitou e com ele nós ressuscitaremos também, de forma plena e gloriosa. E esse Jesus ressuscitado, quando ele subiu aos céus, aleluia, lá na Galileia, uma multidão de mais de 500 pessoas estão presentes, vendo aquela cena surreal, vendo aquela cena, aleluia, fora da casinha, onde Jesus subiu aos céus e 2 anjos estavam ali acompanhando a sua subida e disseram aos irmãos que estavam ali: o que fazeis aí, olhando para o mal? O mesmo Jesus que viste subir, ele um dia voltará. Então, baseado nessa premissa, é que nós, aleluia, nós cultuamos a Deus continuamente. Aleluia, nós servimos a Deus porque temos essa promessa. Aleluia. E às vezes que eu creio que já falei isso aqui, mas eu vou falar de novo. Aleluia. Às vezes que Jesus, a morte dele, fugir de Cristo. Porque às vezes que uma pessoa ia passando já sem vida, ele ressuscitava. Foi assim com a filha de Jairo, no capítulo 12 de Lucas. Ele foi chamado àquela casa havia pranto, havia choro, havia desesperança, mas Jesus chegou e trouxe esperança. Ele chegou, aleluia, e não só trouxe esperança, mas trouxe a vida, porque ele é o dono da vida. E ele trouxe a vida, aleluia, e as pessoas
aleluia, ele ressuscitou, aleluia, mas também ele ressuscita pessoas que estão mortas. E a filha de Jairo já estava ali e disseram: não moleste mais o mestre, porque a menina já está morta. E ele pegou e, olha, irmãos, a ressurreição é uma dádiva de Deus, é um dom de Deus, e são poucos que vão ressuscitar. E Daniel, capítulo 12, não sei se é o 4 ou alguma coisa assim, aleluia, mas aleluia, Daniel fala de duas ressurreições, aleluia, a ressurreição dos bons, né, que vão herdar a vida eterna. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Então Jesus, aleluia, além de ser a ressurreição, aleluia, e ele disse em João capítulo 11, depois dele ressuscitar a filha de Jairo, ele vai, aleluia, caminhando, aleluia, numa estrada, e ele ressuscita o filho de Daí. A viúva de Daí tinha morrido, aleluia, e a viúva tinha perdido o filho. E Jesus vai caminhando naquela estrada e vem aquele velório com choro. E aquele velório se encontra e se cruza com Jesus. E aquilo que está morto, que se cruza com Jesus, recebe vida, e vida com abundância. Isso aconteceu comigo, aconteceu com você, você recebeu vida com abundância, aconteceu conosco, nós recebemos vida e vida com abundância. Nós que estávamos mortos em pecados e delitos, Cristo nos ressuscitou também. Aleluia. Mas você não estava morto, sim, eu estava morto em pecados e delitos. O salário do pecado é a morte, e eu vivia em pecado. Mas Cristo, com o seu amor, com a sua misericórdia, Ele estendeu a mão para mim e me alcançou e me transformou. E isso, aleluia, é ressurreição, isso é milagre de vida. Senão, aleluia, eu estava perdido, separado de Deus. Então nós somos gratos ao Senhor por Ele ter nos alcançado. A terceira ressurreição se deu com Lázaro. Lázaro era amigo de Jesus. Jesus comia a mesa com Lázaro. Capítulo 11 de João. Jesus ouviu que Lázaro estava doente e ele estava muito longe. E ele se demorou. E as pessoas diziam: por que tu se demora? Que Lázaro está doente. E Lázaro veio a óbito. E passaram-se 4 dias. Não estou falando de 4 minutos. Eu não estou falando de 4 horas. Eu estou falando de 4 dias. 4 dias. 96 horas, quase 100 horas. Ele, aquele túmulo frio, uma pedra grande colocada na porta, e Jesus vem até Betânia e chega naquele lugar, conversa com a Marta e tabula, e Marta diz: eu sei que ele vai ressuscitar, mas a ressurreição que Daniel falou no último dia, para a glória eterna, não para a vergonha eterna.
Porque para a vergonha eterna vão ressuscitar os que rejeitam Jesus aqui nessa vida. Você rejeita Jesus, vive a vida sem Cristo aqui, você está caminhando para o tormento eterno, não para a vida eterna. Então, Marta entendia assim. E Jesus diz: não, Marta, eu não estou falando disso. Eu estou falando que Ele vai ressuscitar agora, porque eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Crê nisso, Marta. Ela creu. Ela acreditou nessa verdade. E aí, aleluia, Jesus ele chora. Ele chora por ver as pessoas que estavam lá acompanhando a incredulidade, a pequenez do ser humano, a falta de fé. O autor da vida estava ali, o Senhor da vida, o que tira o pecado do mundo estava ali. E as pessoas estavam sofrendo, estavam sufocadas por seus problemas, estavam, aleluia, ali perplexas diante da morte, diante de um ato que acontece com o ser humano, que nós ficamos sem saber o que fazer. Você já perdeu um ente querido? Você já perdeu alguém que você amava muito? E você viu, aleluia, ser levado dentro do caixão ao cemitério e ter que deixar lá e voltar para casa e sentir aquele vazio quando você volta para casa? Você já passou essa experiência? Certamente aqui já teve essa experiência. Eu tive já essa experiência algumas vezes e é muito dolorido. Mas Jesus traz a esperança. E Ele vai até aquele sepulcro que Lázaro estava. E Ele disse: tirai a pedra. E afastam a pedra. E Ele fala a Lázaro: Lázaro, vem para fora. E Lázaro ressuscita dos mortos. 4 dias, não foi 4 minutos nem 4 horas. 4 dias. Esse é o milagre do Senhor. E essa ressurreição, aleluia, ela nos acompanha. Porque Jesus, aleluia, fala que a ressurreição é a base para a nossa vida espiritual cristã, onde nós temos essa esperança. Não somos como os demais que não têm essa esperança. Morreu, aleluia, acabou, aleluia. Para nós não, a vida continua. Lá no cemitério, ali na cidade, como é que é o nome dele? Parque Campo da Saudade, tem uma placa lá. Aqui a vida continua. Ali não, em Cristo a vida continua. Porque você, aleluia, e nós temos a esperança. E a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 5, aleluia, coloca aí 15, 16, 17, coloca aí. Aleluia. Que se nós acreditarmos em Cristo somente nessa vida, somos mais miseráveis dos homens. Então, a vida após a morte e a vida eterna com Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Essa esperança você não pode perder. Você pode perder dinheiro, você pode perder casa, você pode perder, aleluia, tudo na vida, mas não perca a esperança da ressurreição, porque Jesus está voltando.
esperamos em Cristo nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens. O próximo versículo. Mas agora Cristo ressuscitou do morto e foi feito primícia dos que morrem. E aí foi isso é que aconteceu. Primícia é o primeiro, primeva de Deus. Ele pega uma cruz pesada. A cruz não representa a madeira, não, os pregos, não sei. Representa o teu pecado, o meu pecado, o pecado da humanidade passada, de toda, do presente de hoje e o pecado de amanhã. Ele pega tudo isto, aleluia, e nesse ato, aleluia, Colossenses 2,14 diz que ele, aleluia, tem algum papel aqui, tem, aleluia, existe isso, um escrito contra a tua vida. Lá está escrito, olha, o fulano roubou aqui, olha, o fulano está mentindo com a esposa, a esposa está mentindo com o filho, aí o fulano pegou aquele bombom, né, escondido, e está lá tudo relatado sobre a tua vida. Jesus pegou, analisou e disse: meu sangue purifica de todo o pecado. Glória a Deus, aleluia. E expôs aos carros e estão cancelados todos os teus pecados. Glória a Deus, aleluia. Se o Filho te libertar, verdadeiramente você é livre. Glória a Deus, aleluia. É liberdade que eu estou falando. A ressurreição traz liberdade, traz esperança, traz vida. Onde não tem luz, ele chega com a luz. Onde tem trevas, a luz se raiou. Isso é servir a Cristo, esperança de glória. Isso é servir a Deus com o coração, aleluia, não turbado, não inquieto, mas prostrado em Deus, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Essa esperança nós temos e queremos que a igreja, você que nos visita, criança, jovem, senhora, senhor, tenha essa oportunidade e Deus chama você a criar uma nova concepção, porque debaixo do céu nenhum nome é dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Então, quando Maria Madalena vai ao túmulo e ele está procurando entre os mortos, não vai achar. Aí eu vou, aleluia, traçar um parâmetro, aleluia, entre eu estou desejando alguma coisa e eu vou procurar no mundo. Eu não vou encontrar. Eu não vou encontrar essas coisas no mundo. O buraco que está dentro do coração humano, quando falta a Cristo, é do tamanho de Deus. É do tamanho de Deus. Um coração pequeno, um buraco muito grande. Porque Deus é grande. Aleluia. Eu não sei como é que é isso, porque para Deus nada é impossível. Mas é um vazio. Um vazio que você não tem emprego, você consegue um emprego e ganha um dinheirozinho, mas você não satisfaz. Você é solteiro, arranja uma mulher bonita, casa, não satisfaz. Você anda a pé, compra
montam uma casa, compram uma casa de praia, não satisfaz, porque esse vazio continua. E isso é a história de pessoas aí que estão relatando depois que aceitou a Cristo. Havia um vazio, aí ele se droga, ele bebe, ele farreia para satisfazer os desejos de sua carne e acaba com dor de cabeça, com dinheiro, com bolso vazio e não satisfaz. Porque a satisfação está em Cristo. Em Cristo Jesus ressuscitado está a nossa satisfação. Fique em pé em nome de Jesus. Saia daqui, aleluia, com um pensamento que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. As mulheres não encontraram Jesus no túmulo porque ele não está mais. Está vivo. E tem um detalhe muito importante: ele subiu aos céus e está à direita do Pai. Oh, aleluia. E vive por interceder pelos santos. Glória a Deus, aleluia. Por isso que eu chego na minha cama, faço a minha oração, me deito e eu não tenho preocupação nenhuma com a vida. Alguém fala até para mim, é muito despreocupado. Mas por que eu vou andar preocupado? Eu tenho um carro, né? Um carro. Ele está com quase mais de um ano, né, Alex? Quebrado, não é? Mais de um ano. Tem mais? Acho que tem 2 anos. Tem mais? Jesus abriu a porta e está lá. Já está do jeito, não? Tá? Amanhã está pronto. Glória a Deus. Estender a cabeça. Porque Ele cuida de nós. Ele cuida da nossa família. Ele cuida da nossa casa. A palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o ama e os guarda. Glória a Deus, aleluia. Antes morava um demônio em mim. Era um demônio tomava conta da minha vida. Um demônio de prostituição, de rebelião. Andava comigo. A moça foi lá, em 2 lugares diferentes. Foram no macumbeiro e disse: ei, eu quero amarrar esse moço aí para mim, porque ele gosta de andar com um e com o outro, mas eu quero ele só para mim. Aí o macumbeiro falou para ela, uma macumbeira, disse: ei, esse moço eu não posso fazer nada com ele, porque ele já tem um dono. Glória a Deus, aleluia. Não, escute, não é o dono lá de cima, é a pomba gira. Eita, misericórdia. Aí ela caiu na besteira de falar para mim: olha, eu fui no macumbeiro e ela te amarrar lá e tu já está amarrado. Ah, é? Então eu tenho uma saída e a solução. Jesus Cristo liberta. Glória a Deus, Jesus aleluia. Cristo que liberta vai entrar na minha Glória a vida. Deus. E aqui eu estou, Glória a Deus, aleluia. liberto pelo sangue de Jesus, derramado na cruz. Aleluia. As pessoas que conviviam com Jesus não acreditavam, mas quando viram o túmulo vazio, creram. Aleluia. E por isso a Bíblia diz: tragada foi a morte na vitória. Graças a Deus, o aguilhão da morte é a vitória. Graças a Deus que nós, levante a mão e diga: graças a Deus, Graças a Deus. em Cristo Jesus, Cristo Jesus. nós temos Nós temos a vitória. a vitória. Amém? Amém. Não é aquela menina lá, não, é a vitória com V maiúsculo. Glória a Deus. Nós somos mais que vencedores. Aleluia.
Vamos fazer uma oração. Aleluia. Ora aqui.